Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina Desenho Técnico 1. Hoje nós vamos tratar então das perspectivas axonométricas, tá bem? Mas a classificação das perspectivas, né, é dada de duas formas. São as cônicas, que são as mais utilizadas em desenhos artísticos, e as axonométricas. Como o próprio nome diz, elas possuem eixos e eixos métricos, tá? E elas são divididas em duas partes. Elas podem ser oblíquas ou ortogonais. E nesse caso, as oblíquas, né, elas são divididas num tipo de perspectiva militar, né, que possui ângulos diferentes da cavaleira, que é uma das mais utilizadas quando se trata de desenho individual, tá? A isométrica, claro que ainda tem a dimétrica, trimétrica, né? Mas aqui eu só coloquei essas duas, que são as que nós vamos trabalhar, né? Que são a cavaleira, que ela como eu falei, utilizada para desenho individual, né? Apenas de uma peça, e as perspectivas isométricas, que são as mais utilizadas para projeção, então, daquelas vistas que possuem montagem de conjuntos, né? São várias peças que estão em conjunto. E por que a isométrica é mais utilizada? Porque ela possui verdadeira grandeza em suas dimensões, tá? Nós vamos ver que a cavaleira, nós vamos precisar fazer um cálculo para determinar, né, para projetar a profundidade, tá bem? Então, hoje nós vamos começar, então, com a perspectiva cavaleira. E ela tem um objetivo, então, da sua projeção, para que a vista frontal seja sempre a mesma, né? Então, vocês podem ver que nessas três peças aqui, nesses três cubos, elas possuem, todos eles possuem as mesmas dimensões, tá bem? Só que quando eu projeto ela com 30 graus, 45 graus ou 60 graus, a profundidade dela, ela não é a medida real, tá? Essa dimensão da vista frontal, ela é real. Só que essa profundidade aqui não é, tá? Então, existe uma diferença, né, em relação à perspectiva quando se trabalha em diferentes ângulos, tá bem? Qual que é essa diferença? A diferença básica é o cálculo que deve ser feito em relação à profundidade. Então, quando eu trabalho com ângulo de 30%, aliás, ângulo de 30 graus, esses valores de profundidade, né, eles têm que ser multiplicados por 1/3. Quando eu trabalho com 45 graus, eu tenho que multiplicar por 1/2, tá? Ou dividir por 2. E aqui, quando eu trabalho com cavaleira 60 graus, eu tenho que multiplicar por 2/3. Então, as medidas, quando eu trabalho com ângulos maiores, elas são menores, tá? E quando eu trabalho com ângulos de 30 graus, elas são maiores, né? Mas ainda não são as reais, as dimensões reais. Então, quando eu trabalho com profundidade, eu tenho uma dimensão. Aqui, eu não estou trabalhando com profundidade. Essa medida aqui é a mesma da vertical, que possui a frontal, né? A aresta, essa frontal aqui, a aresta vertical na vista frontal é a mesma. Não pode ter diferença, tá? Igualmente, essa aresta aqui, ela tem que ser do mesmo tamanho. O que muda é só a questão da profundidade, tá? Então, essa aqui possui uma medida, essa aqui possui outra, e essa aqui possui outra, claro, todas em relação à sua inclinação, tá? Então, para facilitar aqui o nosso cálculo, nós vamos trabalhar com um objeto, né, de 45 graus. Por quê? Porque é mais fácil para fazer a multiplicação. Eu só tenho que dividir as medidas por 2, tá bem? Então, vamos à prática.
Aqui eu fiz uma peça que ela possui um degrau, né? E aí eu tenho aqui uma medida total de 40 milímetros no seu comprimento, e a sua altura aqui, ela tem 30 milímetros, 20 aqui, mais 10. Então, note que a cotação é um pouquinho diferente em relação àquela cotação que nós vimos em vistas ortogonais. Depois, como é que eu vou mostrar essa peça aqui? Essa peça vai ser em vistas ortogonais cotadas, e aí vocês vão transformar ela numa perspectiva. Mas como nós estamos inicialmente aprendendo como é que se faz a perspectiva, né, cavaleira nesse caso, nós vamos só projetar a mesma coisa que está aqui, eu vou projetar desse lado, para vocês primeiro aprenderem como é que é a execução. Depois é que vocês vão trabalhar com as vistas ortogonais e projetá-las numa vista tridimensional, inicialmente em perspectiva cavaleira e depois em isométrica, tá bem? Existem duas formas básicas para elaborar uma perspectiva. Existe a forma que é montar um cubo, aliás, um prisma, né? Um cubo tem todos os lados iguais, mas é a montagem de um prisma com as medidas totais da peça, tá? E aí depois é feita o recorte, retirando partes. Outra forma é a forma como ela é construída, tá? Então vocês vão construindo conforme vocês estão vendo a peça, tá bem? Eu vou mostrar para vocês, inicialmente, né, nessa peça aqui, como é que é feita a montagem, utilizando-se, então, a caixa prismática, né, com as medidas totais. Então, o que nós vamos ter que fazer primeiro? Fazer um prisma com essas medidas aqui, que é 30 de altura, 40 de profundidade e 20 na sua largura, tá bem? Então, inicialmente, vocês precisam ter uma relação, tá? Que essa relação é onde vocês vão começar o desenho. Então, inicialmente, vocês vão ter que fazer uma linha, que é uma linha de terra, né? Para onde que é a referência de vocês em relação ao ângulo, tá? Então, vou fazer uma linha bem fina aqui, só para vocês notarem a sua referência, tá? Eu tenho aqui 2 esquadros que eu fiz. Esses 2 esquadros eu fiz com plástico, né? Essa de encadernamento de livro, né? De apostila. E aí eu fiz a impressão de 2 esquadros que tinha uma imagem na internet. Cortei, né? Botei em cima e cortei. Então eu tenho 2 esquadros aqui que eu fiz para que vocês, né? Quem não tem os esquadros, né? Quem não fez a aquisição, vocês possam fazer desse tipo aqui, tá? Só imprimir 2 folhas, imprimir uma folha, né, com essas 2 imagens aqui, o esquadro de 45, tá? Que é esse aqui, e o esquadro de 30 e 60 graus, que é esse aqui. Então, vocês podem pegar e fazer dessa forma para auxiliar vocês na execução das vistas, tá? Então, fica um pouco difícil, claro, porque vocês vão ver que a espessura dele é muito pequena, né, e ele possui uma maleabilidade, mas vai auxiliar vocês a executar o desenho. Muito bem, então como eu vou usar o ângulo de 45 graus, que é esse que eu falei para vocês, que facilita então no cálculo, né, vamos pegar essa aqui, de 45 graus, porque eu consigo fazer a multiplicação de 1/2, né, ou dividir por 2. Bom, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse prisma, né, com as medidas. Então, eu já tenho aqui a minha referência da minha vista, da minha linha de terra, digamos assim, e agora eu vou fazer as linhas. Tá? A primeira linha, eu vou tomar uma medida qualquer, né, porque depois é que eu vou começar a apagar as outras linhas. Então, ó, fazer uma linha fina.
que vai me guiar, tá? Agora, eu vou ter que fazer uma medida com 20 milímetros. Esses 20 milímetros, que são da vista frontal, eles não podem ser multiplicados, eles são reais, tá? As medidas reais. Então, aqui eu já posso fazer ela com uma espessura maior, né? Mais forte. Vou pegar aqui do 20, ó. Vou fazer com uma espessura maior, porque essa aqui não muda, tá? Porque ela já faz parte da minha vista frontal, tá? Eu posso também fazer o quê? Eu posso já colocar aqui a sua altura total. A altura total é 30 milímetros, né? 20 aqui dessa face e mais 10 da outra face. Então, eu vou colocar aqui 30 milímetros. Tá? Vou só fazer a indicação onde é que ela finaliza. Tá bem? Aqui também da mesma forma. Vou traçar aqui uma linha, né? Utilizando minha régua para que eu tenha, então, uma linha bem vertical, tá? Que ela não possui um ângulo diferente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, no 20. Vou posicionar. E aí vou riscar. Muito bem. Agora eu vou ter que fazer uma linha em relação à profundidade. Eu sei que ela tem 40 milímetros, mas 40 milímetros multiplicado por 1/2, eu vou ter 20 milímetros apenas, tá? Então, primeiro eu vou fazer uma linha com um ângulo de 45 graus, tá? Vou posicionar bem certo na minha linha de base aqui, linha de terra, e vou traçar uma linha bem fina, fraca, inicialmente, depois é que eu vou poder engrossar essa linha, né? Fazer ela ficar mais espessa. Bom, eu posso colocar já a medida aqui. A medida, ela é 40 milímetros. Mas, como eu falei, a profundidade ela deve ser multiplicada por 1/2. Então, eu vou colocar aqui apenas 20 milímetros. Tá? Esse aí é o tamanho da peça. Tá? Então, agora eu vou traçar mais uma linha, que é para finalizar a peça, né? Eu já tinha medido aqui os 30 milímetros, então vou botar aqui, ó, os 2 esquadros e vou traçar a minha linha para determinar a altura dela. Tá bem. Agora, eu posso traçar também uma linha vertical aqui, tá? Utilizando sempre a linha de terra como base, para que não fique fora do ângulo. Vou até botar para o outro lado. E agora, vou traçar uma linha vertical com essa medida que eu coloquei de 20 milímetros, mas que, na verdade, são 40, tá? Tracei. Agora, vou traçar uma linha de 45 graus que coincida com aquela, tá? Usando também a linha de base para executar. Então, vou só escorregar, ó. Só vou movimentar até chegar nesse ponto aqui, ó, com o meu esquadro. E aí, vou traçar mais uma linha fina, né, bem fraca. Posso fazer isso também lá para outra, é só encontrar o ponto, né, vou escorregar aqui o meu esquadro em cima da linha de terra, vou achar o ponto e vou traçar mais uma linha, tá? O comprimento dela não interessa, só vocês têm que tomar cuidado para fazer ela o mais fraco possível para ser fácil depois de apagar. Então, essa linha aqui, eu fiz ela muito forte, vocês vão ver que eu vou ter dificuldade, tá? E agora, finalizar. Tem mais uma linha aqui, eu posso utilizar qualquer uma das verticais,
porque todas elas eu executei da mesma forma, né, utilizando o esquadro. Então, notem que eu coloquei poucas medidas, utilizei muito poucas vezes a régua. As demais arestas, eu utilizei sempre o esquadro, tá? Então, tem que ter calma, né? Não pode fazer, não pode haver pressa, né, na execução do desenho. Então, tá aí. Essa é a minha, esse é meu prisma. Eu posso até apagar agora aqui. Vou apagar. Esse é meu prisma. A peça que eu tenho aqui do lado, ela tem que caber dentro desse prisma, tá? Então, por isso que eu posso já apagar aqui as linhas que são além desse prisma, porque elas não vão ser utilizadas, tá? Eu posso ainda fazer o quê? Eu posso fazer aquelas arestas, ó, notem que já ficou mais difícil de apagar aqui, tá? Então, notem que as arestas, elas... essas são as visíveis, né? Mas eu posso ainda projetar aquelas que não são visíveis. Para quê? Para facilitar também as medidas, tá? Mas como essa peça aqui não tem muitos detalhes, eu vou executar, mas vocês vão ver que não vai ser utilizada, tá? Não vão ser utilizadas as arestas não visíveis para a execução da peça, tá? Mas eu vou fazer aqui porque, caso vocês tenham alguma peça que possua, então, mais detalhes, e vocês têm que tomar como relação essas medidas, né? Então, já vou mostrar aqui para vocês como é que tem que ser feito, tá? Aqui da mesma forma, ó. Vocês podem utilizar agora essa... Vamos utilizar aqui o próprio esquadro para fazer, né? Utilizando o ponto, e aí vou traçar aqui uma linha bem fina, fraca, né? Com tracejado. E aí depois é só unir os dois pontos verticais aqui, tá? Tá. Então, eu tenho esse meu prisma aqui. Agora eu vou ter que começar a colocar as medidas. Primeiro, posso começar da vista frontal, tá? Então, eu vou colocar aqui as dimensões, que na vista frontal elas devem ser as reais, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 milímetros. Tá? E aqui já posso pegar e traçar, então, uma linha, né? Se eu utilizar os esquadros, notem que eu não preciso ficar medindo também desse lado, né? E aí eu vou ter a projeção mesmo que não utilize outra medida, tá? Como aqui ela já é a vista que vai ficar, eu posso até já deixar ela mais espessa, tá? Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a profundidade, né? Eu tenho que sair com a profundidade. Eu posso tanto sair daqui, que eu tenho a referência desse ponto, como posso também sair da parte de cima, tá? Que a parte de cima, como dá para ver lá na outra, ela sai da parte da face superior, né? Daquele canto. Então, eu posso usar essa medida aqui. Essa medida é 20 milímetros, tá? Deixa eu ver se consigo melhorar aqui a visualização. Tá? Ele é 20 milímetros. Só que aqui, como ele se trata da profundidade, eu tenho que fazer aquele cálculo em relação ao ângulo da perspectiva cavaleira que eu estou usando. Nesse caso, ó, voltando só para lembrar, nós estamos utilizando 1/2. Nós vamos fazer exercícios com 30 graus e depois também com 60 graus. Tá? Eu só estou fazendo isso aqui para que seja mais fácil o cálculo agora na aula, né? Para não demorar muito o vídeo.
Então, como o tamanho é 20 milímetros, 20 vezes 1/2 vai dar 10. Então, ele vai até aqui. Tá? Essa parte aqui eu já posso deixar ela mais espessa, então, porque já faz parte da peça. É uma aresta já que deve ficar. Aqui também, posso fazer direto. Tá? E agora eu vou usar o esquadro para não ter que colocar a medida lá na outra aresta, né? Para achar aquela medida, né? Então eu posso fazer direto por aqui, só utilizando os esquadros. Tá? Então eu tenho que fazer uma linha reta nesse sentido aqui. Então tem que pegar uma linha que seja vertical, né? Para usar como base. Então, vou usar uma que eu já tenho aqui. E aí só escorrego, ó, o outro esquadro, tá? E aí faço a face superior. Finalizo, tá? E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer, né? E manter mais uma profundidade. Como essa face aqui, ela é também parte da vista frontal, né? Parte dessa frontal aqui. E claro, isso que eu estou falando da frontal não tem nada a ver com vista frontal em vistas ortogonais, tá? Claro que a vista ortogonal, se eu fosse tomar ela para executar, eu teria utilizado essa aqui, tá? Aqui a frontal, da perspectiva cavaleira, eu utilizo essa aqui, porque ela tem aquela verdadeira grandeza que eu desejo informar, tá? Eu poderia ter feito ela nesse sentido aqui também, tá? Ter utilizado essa aqui como vista frontal. Teria sido outro tipo de projeção, tá? Então, agora nós temos que descer, tá? Vamos ter que descer com uma medida, tá? Que é de, segundo a minha vista aqui, 10 milímetros, tá? Vou ter que descer 10 milímetros. Tem que cuidar. Aqui eu não tenho como ficar bem por cima do desenho, então pode ser que eu tenha algum problema de erro de paralaxe que eu não consigo encontrar o final, né? O ponto final, porque eu não estou, de certa forma, em cima do desenho, né? Por causa aqui da mesa, né? Para projeção com o celular, porque o celular está bem em cima do desenho. Tá bem? Então, como eu já fiz como eu falei para vocês, eu não preciso agora utilizar a régua, eu posso só utilizar o conjunto dos esquadros. Então, se eu tiver que fazer uma linha na horizontal, eu vou tomar uma relação vertical, tá? Vou pegar uma vertical aqui, ó, vou usar essa aqui como relação, e aí posiciono o meu esquadro, tá? Inicialmente aqui eu vou fazer uma linha fina, né? Porque eu tenho ainda que fazer o encontro dessa outra linha. Como eu tenho que fazer uma linha vertical, eu vou tomar como base uma linha horizontal, tá? Então, vou pegar aqui, ó, minha linha base e vou posicionar a minha base na horizontal para fazer uma linha vertical. Quem fez a aquisição de esquadros, né, eles são mais espessos, então não tem problema de passar com lápis por baixo, tá? Bom, agora eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente conectar os pontos, tá? Posso utilizar as linhas, né? Mas também, como base, mas também eu posso só fazer a ligação dos pontos. Porque se eu usei o esquadro até então em todas elas, eu tenho como utilizar ele agora, né? Só para unir os pontos. Então, agora eu vou apagar
as linhas que não são necessárias, dá para ver que eu não utilizei como base as linhas não visíveis, tá? Então, eu vou só apagar aqui as linhas e vou demonstrar para vocês como é que se faz a cotação, tá? Como vocês fizeram as linhas bem fracas, vocês vão ver que vai ser bem fácil para fazer a remoção dessas linhas, né? Agora, o que vocês podem fazer? Podem pegar tanto a régua, né, quanto o esquadro. Eu não tratei de apagar muito bem, tá, pessoal? Mas vocês podem apagar bem melhor que eu, porque eu, na verdade, não quero estender demais o vídeo. Tem mais umas linhas aqui que estão fracas. Bom, aí está. Agora, a questão da cotação. Né? Vocês têm que notar que alguns pontos, algumas medidas não podem ser tomadas da cotação de modo que as cotas possam ficar externamente à peça, tá? Claro que vai ter momentos que vocês não vão ter como fazer isso, vocês vão ter que fazer uma cotação interna, né? Talvez puxar aqui, né, manter essa aresta aqui e puxar uma outra linha auxiliar e colocar a cota aqui de 20 milímetros, tá? Mas como aqui é uma peça bem simples, eu consigo colocar as cotas tranquilamente externamente, tá? Essa medida de 20 milímetros eu coloquei aqui, tá? Mas eu vou demonstrar para vocês num outro ponto, tá? Para que vocês entendam que eu não necessariamente tenho que fazer aqui, tá? Eu posso fazer em outro lado, né? Eu posso fazer nessa continuação aqui, para vocês verem que existem mais de uma forma de indicar a cotação, tá? Vou ter que fazer duas linhas, né? Auxiliares, deixando 1 milímetro em relação à peça. Aqui eu não vou colocar a medida, mas aqui também deve ser deixado 7 milímetros, tá? E aí faço uma linha conectando as duas linhas auxiliares, tá? A seta, vocês têm que tomar cuidado, porque a seta, vocês não podem executar ela da mesma forma, né? Vou fazer aqui uma representação bem básica. Se vocês têm a peça nesse sentido aqui, vocês vão puxar as linhas auxiliares, tá? As linhas auxiliares estão aqui, e depois uma aresta, uma linha de cota. A seta de vocês, ela tem que manter esse alinhamento. Ela não pode ser assim, tá? Assim, na vertical, como vocês faziam antes. Agora, vocês têm que manter o alinhamento, tá? E depois executar até a ponta. Então, vocês vão ver que ela vai ter uma leve deformação num dos sentidos, ó. Esse lado aqui é mais curto que esse lado, tá? Vou fazer outra aqui para vocês entenderem também. Ó, fiz a linha, que tem que ser paralela a essa aqui, e aí depois finalizo, tá? Então, ela vai ter uma leve deformação, as medidas não vão ser reais, tá? Mas é assim que tem que ser feita a execução, tá? Não pode ser feito, essa linha aqui não pode ser feita na vertical, como era realizada antes. Claro que nas arestas verticais ou horizontais, né, que é esse caso aqui desse 20 e desse 20, mais esse 10 aqui, as setas ficam da mesma forma que vocês já executaram nas vistas ortogonais, tá? Então, eu vou executar aqui a seta.
E a medida aqui vai ser 20 milímetros. Depois, o que eu posso fazer? Eu tenho a medida de 20 aqui e 10 aqui, tá? Como eu falei para vocês, eu vou colocar as medidas em outros locais, né, para que vocês, então, vejam que não é necessário fazer dessa forma, tá? Eu vou traçar aqui uma linha. Vou unir a ponta da seta lá em cima, com essa aqui, tá? E aí, ó, tem que usar perpendicular, traçar a seta. E aqui vou botar outra medida, tá? Aqui a de 20 ela tá acima da linha. Aqui tem que ficar à esquerda da linha, tá? Então o valor que eu tenho que colocar ele tem que ficar aqui, ó. Tá? Tem que ficar nesse sentido. Ele não pode ficar à direita, ele tem que ficar à esquerda, né? Como eu fiz o desenho aqui, ó. Acima, à esquerda. À esquerda, à esquerda, à esquerda, esquerda. Tá? Então esse 30 aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem. Esse 30 aqui, ele tem que ficar à esquerda da linha, tá? Então, agora vamos colocar a cota de 40. A cota de 40 não tem como colocar para o outro lado, né? Por quê? Porque tem a peça aqui, ela está escondendo aquele canto que está lá embaixo. Então, a cotação de 40 não tem outro lugar para fazer, a não ser esse aqui, tá? Então, vou puxar duas linhas. Uma delas eu até posso utilizar aqui a linha de base, que foi feita. Vou traçar aqui uma linha, que tem que ter 7 milímetros de distância, tá? Eu tenho que fazer de forma mais rápida, porque vocês depois podem fazer devagar em casa, né? Mas eu não quero deixar o vídeo muito longo, tá? Vou botar o valor. Notem que até o valor possui uma leve inclinação, tá? Tem que manter a mesma inclinação. Esse 30 aqui ficou um pouquinho deformado, tá? Ele devia ser... devia ter começado aqui, ó, tá? Ele ficou um pouquinho deformado. Bom, não preciso colocar essa cota, porque eu tenho ela lá, tá? Eu posso colocar essa cota, poderia colocar essa cota aqui, mas aí ela ficaria em cima da vista. Deve-se evitar. Tem como evitar? Tem. Posso botar aqui. Essa cota que tem daqui, eu poderia ter colocado ela aqui, tá? Poderia ter puxado aqui uma linha auxiliar e ter colocado ela aqui, tá? Também não ficaria em cima. Eu só teria que afastar esse 30. Colocava essa medida aqui na vertical aqui e depois puxava o 30, tá? Acabei não fazendo, tá? Mas agora aqui eu posso colocar da mesma forma como eu tinha colocado aqui, tá? Posso colocar esse 20, tá? E aí eu acho que finalizando por aqui o vídeo, tá? Porque as demais cotas, né, vocês já vão conseguir entender como é que se faz, porque eu vou ter que fazer outros vídeos e não quero deixar muito extenso. E aqui também, tem que ser à esquerda, tá? Então, vocês vão botar ele, né, a cota, um pouco inclinada, tá? Esse 10 aqui também tem que ser mais inclinado, tá? Para que ele mantenha, então, essa projeção. Então, pessoal, aqui, ó, vocês vão fazer depois... posso até fazer mais uma cota para vocês entenderem como é que vai ficar desse lado a questão de que nós chamávamos lá de cotas encadeadas. Aqui não é da mesma forma, tá? Aqui, nesse caso aqui, não tem como fazer sem essas cotas encadeadas. Aqui que eu falei para vocês, essa aqui está na verdadeira grandeza, então eu posso colocar ela, a linha aqui, posso colocar ela
horizontal, essa linha da seta. Aqui não ficou inclinado, mas se eu tivesse feito esse 20 aqui, ele teria ficado essa linha aqui na vertical, tá? Essa medida aqui é de 10 milímetros. Tá bem? Então, aqui também vai ficar encadeado, vai ficar para cá, né? E depois vocês podem fazer mais uma para baixo aqui encadeada também. Tá? Esse 20 aqui, dessa altura, também poderia ter sido colocado lá. Né? Poderia ter colocado 10, né? Colocado 20. Só que você tem que lembrar que não adianta eu botar o 10 e depois botar o 20 aqui. Né? Ou botar o 10 e o 20 aqui. Eu tenho que, na verdade, ter as totais. Que foi o caso aqui que eu não fiz. Ó, eu botei 20 e botei 10. Na verdade, se eu tivesse colocado 30 aqui e somente uma dessas medidas, já estaria tranquilo. Então, esse 20, na verdade, essa medida de 20 dessa altura aqui, não é necessário colocar porque eu tenho a de 30 lá. Tá? Então, o que falta de informação ainda, na verdade, não é nenhuma, né? Porque eu tenho 40 aqui, eu tenho 10, necessariamente aqui eu tenho que ter 30 milímetros. Tá? Aliás, aqui é 20. Agora que eu olhei a cota aqui, ó, aqui é 20 milímetros. Tá? Desculpa o erro aí. Então, aqui é 20 e aqui também é 20. Então, eu não preciso fazer essa cota. Então, na verdade, está pronto o desenho. Seriam só essas aí as cotas, né? Lembrando que as totais, né, tem que aparecer. Então, as totais, vocês viram que eu pude, então, suprimir as demais cotas que eu tinha colocado aqui, né, para mostrar para vocês como é que é feita a cotação. Tá bem, pessoal? Logo mais, então, eu vou enviar uns exercícios para vocês vou mandar as perspectivas inicialmente bem simples, para vocês fazerem elas, né, vocês que vão escolher, mas vocês vão ter que fazer uma delas com 30 graus, uma com 45 e uma com 60, para vocês verem como é que é a execução de cada uma delas, né? Tá bem? Então, vamos ficando por aqui, e na próxima aula nós vamos continuar, então, com vista cavaleira, tomando-se, então, como base, não uma perspectiva já em cavaleira, né, para saber como é que se executa, mas sim as vistas ortogonais de uma peça e projetar elas, olhando as vistas ortogonais e projetar elas numa vista em perspectiva cavaleira. Tá bem, pessoal? Então, até a próxima.